Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, 1 de João 4, de 7 a 21. Também hoje pela manhã tivemos uma homenagem muito bonita à nossa irmã Dona Ivone, que trabalhou por 22 anos na zeladoria da nossa igreja. O conselho resolveu homenagear essa irmã e homenageamos o seu esposo, que foi um diácono devotado ao Senhor e serviu aqui nessa igreja com muita dedicação. Um homem de Deus, é reconhecido por todos os irmãos que caminharam com ele no seu tempo, por ser bondoso, amoroso, serviçal. Não tem ninguém que fale qualquer coisa diferente disso do diácono Ezequias. Então nós aproveitamos e fizemos essa homenagem, entregamos uma plaquinha para ela. O conselho também vai dar-lhe uma lembrancinha com respeito a isso. Tá bom? Primeira carta de João, capítulo 4, dos versos 7 até o 21, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Eu vou ler também na Nova Versão Internacional. Diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Exaltamos o teu nome, Senhor, porque hoje, por uma segunda vez, nós podemos estar aqui na tua casa para bendizer o teu nome e exaltá-lo e aprender da tua palavra e ter comunhão com os irmãos e cantar cânticos com outra parte da igreja, Senhor. Temos vivido um momento que para todos requer adaptações, mas nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos dá esta grande oportunidade de por 2 ou 3, 4, na verdade até 5 momentos durante a semana, podemos nos reunir com o teu povo para exaltar o teu nome, para ler a tua palavra, para aprender mais de ti. Nós queremos lhe pedir que toda a instrução do alto venha sobre nós nesse momento, Senhor, e que ao ouvirmos a exposição das Escrituras, o Senhor mesmo esteja falando aos nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito se fala, irmãos, sobre o amor. Eu creio que talvez o amor seja o tema mais versado em todo o mundo, principalmente nos momentos em que nós vivemos. O amor é cantado em prosa, é cantado em verso. Ele é usado como fundamento para quase tudo nessa vida. Parece que qualquer coisa que alguém queira validar, que alguém queira fazer com que as pessoas aceitem aquilo que é feito, a pessoa diz, eu fiz com amor. Parece que o amor é um grande carimbo que valida as ações
das pessoas. Mas será que o que nos é apresentado pelo mundo pode ser considerado o verdadeiro conceito de amor? A verdadeira prática do amor ensinado pelas Escrituras, ensinado pelo Criador? Porque hoje nós temos percebido que o amor apresentado pelo mundo é um amor em si mesmado, é um amor focado nas suas próprias necessidades, é um amor que valida os nossos prazeres, os nossos desejos, e não necessariamente um amor altruísta, um amor doador, um amor que é direcionado a outras pessoas. Parece que quando nós falamos, olha, eu faço isso por amor, só nos falta dizer, eu faço isso por amor a mim mesmo. Então isso me faz bem. Eu me gosto demais, eu me amo, então por conta disso eu uso o amor como uma ferramenta de autonomia para que ninguém venha implicar comigo naquilo que é feito. É importante a gente pensar nisso, porque o conceito que o mundo tem exposto sobre amor, além de ser bastante vago e indefinido, ele também não encontra eco no verdadeiro conceito bíblico de amor. A criação do homem, à imagem de Deus, deu-lhe a autoconsciência e a capacidade de pensar racionalmente, de apreciar a beleza, de adquirir sabedoria, de sentir emoção e compreender todos os aspectos de moralidade. Mas o aspecto mais significativo da imagem de Deus em nós é a capacidade que Deus dotou o homem de amar uns aos outros, como demonstrado através da comunhão relacional entre o próprio Deus. O fundamento do verdadeiro amor é a pessoa de Deus, que antes da criação de todas as coisas, já vivia em perfeita harmonia na Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Já havia uma harmonia perfeita, movida pelo amor. E quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele também dotou-nos dessa capacidade de amar. Mais do que a capacidade de amar, Deus nos deu um mandamento de amar. Esse Deus que é amor e que vive em amor, em harmonia perfeita com si mesmo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, nos fez a sua imagem e semelhança e nos diz, amem-se uns aos outros como eu vos amei. E essa questão de amor é tão importante para o apóstolo João, que esta passagem que nós estamos lendo aqui para a meditação, na verdade é a terceira vez que João discute sobre o tema amor aqui na sua carta. João tinha isso como algo bastante importante. Nós já vimos aqui na exposição, capítulo 2, dos versos 7 a 11, em primeiro lugar, ele apresentou o amor como sendo uma prova da verdadeira comunhão. João diz, olha, só pode ter comunhão com Deus aquele que ama. Nós só temos comunhão real entre nós se nós de fato nos amarmos. E aqui nós tratamos do seguinte assunto, vivenciando esse amor cristão. Vimos os fundamentos, vimos como praticá-lo, vimos a provisão que Deus nos dá para praticar. Depois o próprio João, no capítulo 3, dos versos 10 a 17, discutiu o amor como sendo a prova de que nós somos filhos de Deus. O amor não é algo de somenos importância, o amor é algo fundamental. Haja vista que ele é a comprovação que pela sua prática os crentes são conhecidos como filhos de Deus. E nesse texto nós falamos sobre as características fundamentais desse amor cristão. E hoje, na terceira vez que João elenca esse assunto de amor, nós vamos ver que João está trazendo aqui algumas provas morais e doutrinárias acerca desse amor. Provas que implicam o próprio conceito de salvação. E aqui, cada vez mais, João vai fornecendo aos seus leitores, a mim e a você, uma profundidade maior no conceito de amor e também uma amplitude maior na prática desse amor. E o que nós vamos tratar hoje é sobre a compreensão do amor bíblico, suas implicações práticas. Eu e você precisamos compreender o amor, irmãos. O mundo está falando de amor 24 horas por dia. O mundo chega ao absurdo de dizer que, em nome do amor, nós podemos matar bebês. As pessoas que defendem o aborto em nome do amor.
Não, mas e o amor à mãe? Então, será que esse conceito de amor não precisa ser melhor assentido por nós, melhor compreendido por nós, para que nós de fato falemos desse amor verdadeiro? E a primeira verdade que João nos apresenta acerca desse amor, que traz algumas implicações práticas, é que o amor não é um sentimento qualquer. O amor não é uma opção minha e sua. O amor é uma ordenança bíblica. Deus nos mandou, nos deu uma ordem. João não traz o amor como uma questão optativa. Mesmo no seu linguajar carinhoso, quando ele fala amados, ele chama a atenção dos irmãos, mas ele diz claramente: amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós já falamos aqui que muitos no nosso mundo acreditam que o amor é importante, mas de uma maneira geral, eles imaginam que esse amor é apenas uma espécie de sentimento. Que amor é quase como uma febre interior. Eles confundem muito o conceito de amor com o conceito de paixão, de algo momentâneo, de algo que vem, é caloroso, mas é fugaz, que se desfaz com o vento. E não é essa a perspectiva de amor bíblico. Caso isso fosse verdade, João não nos daria uma ordem com respeito ao amor, porque a gente não consegue dar ordem para sentimentos. Sentimentos são reações que nós temos, são percepções que nós temos. João não trata o amor dessa forma. Ele diz: amados, amemos uns aos outros. É uma ordem. E por que é uma ordem? Porque o amor não é um sentimento, antes é um condicionamento de alma, é um ato de obediência a Deus. O mundo tem deslocado o amor do conceito bíblico das Escrituras. Falei hoje pela manhã que esses dias nós conversávamos em casa e nós falamos sobre tudo, né? E conversando com a Gigi, uma das coisas que nós tratamos ali é sobre o conceito desse amor. Ela falou: olha, pai, hoje nós temos o privilégio, a oportunidade de poder casar com quem a gente ama. Como se isso fosse uma conquista. Eu falei: filha, se isso é uma conquista, por que os números de divórcios aumentaram tanto assim, se a gente pode casar com quem a gente ama? Já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Porque essa não é a verdade do amor bíblico. O amor bíblico não diz para você case com quem você ama. O amor bíblico diz assim: ama quem que você casou. Esse é o amor bíblico. O amor bíblico diz assim: você tem um compromisso de amar uma pessoa até o fim da vida. Você assumiu um compromisso diante de Deus, diante de testemunhas. O mundo tem deslocado o conceito de amor, só que ele faz isso sutilmente. Ele faz isso devagarinho. Lembra daquela história do sapo cozido na água? Se você catar um sapo e jogar ele na água quente, ele pula para fora. Mas se você colocar ele na água a temperatura ambiente e for esquentando devagarinho, ele fica ali dentro, vai se acomodando. Quando ele menos percebe, ele está morto, cozido ali dentro. É assim que o mundo tem feito conosco. E às vezes o mundo usa inclusive conceitos radicais para colocar aqueles conceitos mais absurdos. Vou dar um conceito aí radical que o mundo tem colocado, como a pedofilia. Isso bate em nós, a gente assusta. Não, jamais nos levantamos contra. Mas daí devagarinho, um vem falando: não, mas tem que entender que é uma doença. Aí você falou: isso aqui não é radical, ele é mais ameno. E vai colocando aquilo sutilmente. Quando você vê, o mundo aceitou isso. O mundo vai engolindo isso. O amor é um ato de obediência a Deus, ele não é mutável. Ele é aplicável em todos os ambientes, mas o ambiente não pode mudar o amor. Não importa qual a direção ele é levado, se é com respeito ao cônjuge, aos filhos, à família, à igreja, aos irmãos, aos amigos, aos conhecidos e até mesmo aos inimigos. Perceba, ele é uma ordem, não é um sentimento. Nós não sentimos muita afeição pelos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que falam mal de nós, ou por aqueles que cometem algum tipo de atrocidade contra nós. Mas a Bíblia diz: ame-os. Não importa o que você sinta, ame-os, porque o amor procede de Deus. E quando a Bíblia fala de amor, ela está falando de algo prático,
objetivo e com fundamento. E o fundamento do amor é a nossa eleição colocada em ação. Deus nos amou, nos alcançou e nós colocamos isso em ação. E esse amor, ele é muito bem descrito na Bíblia Sagrada. Perceba a diferença entre o amor de Deus e o amor proposto pelo mundo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 4 até o 8, diz assim, sobre o amor bíblico. Perceba o amor bíblico. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Você percebe como há uma diferença do conceito bíblico de amor com o conceito do amor oferecido pelo mundo? Quantas vezes nós não ouvimos as pessoas falarem no mundo, pastor, o amor acabou. Ora, se acabou não era amor, a Bíblia diz que ele não acaba. A Bíblia diz que ele é eterno. E ele é eterno porque a sua raiz é eterna, sua matriz é eterna, seu fundamento é eterno, aquilo do que ele emana é eterno, porque o amor vem de Deus. E esse amor descrito na Bíblia tem uma fonte única possível. E qual seria a fonte única possível? Deus. Ele é a fonte do nosso amor. E João diz isso, o amor procede de Deus. Nós não podemos permitir que a nossa mente seja levada pelos conceitos mundanos de amor. O amor não é algo apenas de palavras, ou algo que vive de um bem momentâneo ou passageiro. Deus é o modelo desse amor, um modelo prático, ativo, constante, e esse amor é eterno. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele está tratando de um aspecto muito específico da igreja de Corinto. Era uma igreja, por exemplo, que tinha a profusão dos dons espirituais no seu meio, e as pessoas exerciam ao bel prazer, conforme aquilo lhe fazia bem. E a gente percebe que o negócio é meio assim até os dias de hoje. E Paulo diz para aqueles irmãos, olha irmãos, todos esses dons que vocês têm exercido aí no meio de vocês, se não tiver amor, não tem valia nenhuma não. E é por isso que nos 3 primeiros versículos de 1 Coríntios 13, aquele texto muito bonito, fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregue o meu corpo, se não tiver amor, não tem valor algum. E depois ele fala sobre o amor, ele termina da seguinte forma, dizendo, olha, o amor jamais acaba, mas deixa eu falar um negócio para vocês. As profecias um dia vão desaparecer. Por que elas vão desaparecer? Porque hoje nós vemos empate, mas um dia nós estaremos diante do Salvador. Não terá necessidade. Hoje já temos as escrituras que revelam ao Senhor. A atividade profética, como nós tínhamos antigamente, já não temos mais. As escrituras revelam o Salvador. Havendo línguas, não quero discutir a questão do dom de línguas ou não, mas Paulo está dizendo para aqueles irmãos, olha, vocês falam em línguas, mas eu quero te dar uma notícia, um dia vai acabar. Porque um dia nós também estaremos diante dele e ninguém vai precisar interpretar nada, nós veremos como é. Paulo diz, havendo ciência, a ideia de ciência é conhecimento, descobertas, sabedoria. Hoje pela manhã nós falamos sobre que os coríntios, a igreja de Corinto era guiada pela sua própria sabedoria, a sua própria percepção de saber. Hoje nós damos muito valor a isso, a percepção de saber do mundo. Vai passar também. Porque nós habitaremos um novo céu, a nova terra, onde não haverá nada para ser descoberto, porque tudo será revelado na pessoa do Salvador de Cristo. Todos os dons temporais passarão, todo o conhecimento passará. Paulo ainda diz que 3 coisas subsistirão: a fé, a esperança e o amor. No entanto, o maior de todos eles é o amor. Por quê? Porque até mesmo a fé no céu será consumada, irmãos. No céu, nós teremos o objetivo da nossa fé diante de nós. Então, o aspecto de fé que nós temos hoje também passará. A esperança no céu será realizada.
Estaremos lá, não haveremos mais de esperar nada. Não que a nossa esperança seja no sentido de uma espera ou de uma torcida. A nossa esperança, a esperança cristã, é convicção de que irá chegar o tempo, mas no céu o tempo chegará. No entanto, irmãos, o amor no céu continuará. Nós não deixaremos de amar o nosso Salvador, aquele que por graça nos colocou na eternidade de maneira alguma. O amor continua, ele é eterno, tal qual o seu fundamento, o Deus Trino, que também é eterno. Você entende isso? E é o Espírito Santo que nos dá o poder para amar, nos revelando quem Deus é nas Escrituras e mostrando que nós somos seus filhos. Aquele que ama, diz João, é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama tem a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus restaurada pelo poder do Espírito. O amor é fruto do conhecimento desse Deus que se revela a nós pelo poder do Espírito. E Ele habita em nosso coração. Quanto mais conhecemos a Deus e praticamos aquilo que Ele nos manda, tanto mais nos tornamos semelhantes a Cristo em tudo. Principalmente no exercício de amor. Você vai perceber, e eu tenho dito isso constantemente na igreja, que uma boa teologia, inevitavelmente, preste atenção, uma boa teologia, inevitavelmente, nos guiará a duas direções. Primeiro, uma boa teologia aproxima o crente do seu Deus, do seu Criador, daquele que o fez. Faz com que o crente tenha prazer em conhecer esse Deus, em ouvir da sua palavra, se delicie na comunhão. Uma boa teologia leva o crente para Deus. Teologia que afasta a pessoa de Deus não é boa. Teologia que enche a cabeça das pessoas de caraminhola, de dúvida. Isso não é boa teologia, não. Teologia boa, aquece o coração, leva a gente para Deus. Lembra do povo no caminho, os discípulos no caminho de Emaús? Tristes, fugindo de Jerusalém. Jesus deu uma aula boa de teologia para aqueles homens. E quando Jesus ia expondo, é o que a Bíblia diz, ele expunha as Escrituras desde Moisés aos profetas e tudo mais. O que acontecia com o coração daqueles homens, irmãos? Queimava. Boa teologia é isso. Queima o coração. Segundo aspecto de uma boa teologia, inevitavelmente, a mesma boa teologia que nos aproxima de Deus e nos dá prazer em Deus, também nos aproxima dos irmãos, uns dos outros. Teologia boa faz gente amar gente. Teologia boa nos mostra que Jesus veio em carne, se fez um de nós, morreu na cruz do Calvário para salvar gente. Gente pecadora, gente falha, gente limitada, como cada um de nós o somos. Então a boa teologia nos direciona a Deus, que é a fonte do amor. Nós bebemos dessa fonte e jorramos desse amor sobre os nossos irmãos. E perceba que a desobediência da ordenança de amar também traz implicações. Então, a obediência traz uma implicação. Quem ama é nascido de Deus, mostra isso claramente. Quem ama entendeu Deus, conhece Deus. Quem ama sabe que recebeu o amor de Deus. E quem não ama, pastor? João diz que também tem uma implicação aqui. Olha o que ele diz. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. É impossível que alguém que se diga crente, cristão, que foi salvo pela graça de Cristo Jesus, não ame o seu próximo. Ele está mentindo. É um impostor. O amor de Deus sempre implica uma eleição e uma ação. O nosso amor deve ser como o amor que nós recebemos do próprio Deus, que nos chamou para sermos filhos e representantes deles aqui no mundo, embaixadores de Deus aqui no mundo. Que o mundo lá fora possa olhar para nós e falar, olha, eu preciso crer no Deus dos crentes aí, ué.
Esse povo se ama demais. Só pode ter Deus nesse negócio. Não pode ter outra coisa. Que o mundo olhe para mim e para você e diga assim, ó, eu preciso que você me fale desse Deus que você crê. Porque você é uma pessoa que ama. Ama gratuitamente. Ora, por que amamos gratuitamente? Porque Deus nos amou de graça, irmãos. Não havia nada em nós que fosse alvo do amor de Deus, que Ele pudesse ter algum tipo de interesse. Ele nos ama porque Ele é amor. Então o amor, ele é uma ordem bíblica para todo cristão. Ele não é uma opção, viu, irmão? Você não tem a opção, vou amar, não vou amar. Esse aqui eu amo, esse aqui é mais difícil, pastor. Todos nós somos difíceis. Ou você acha que você é fácil? Você acha que você é gente boa? Porque tem gente que acha isso, tem gente que fala assim, nem por mim mesmo, assim, Jesus nem precisava sofrer tanto, não. O sacrifício de Jesus é inclusive por conta desse tipo de pensamento nosso. Nós não temos a opção de não amar. Porque se conhecemos a Deus e somos seus filhos, entendemos que Ele é amor. E se entendemos e amamos, é porque somos filhos. E se não amamos, nós mostramos que ainda não conhecemos a Deus. Não conhecemos a intensidade desse amor direcionado a nós. Então, em primeiro lugar, irmãos, compreendendo esse amor bíblico, como implicação prática, nos traz a ordenança de amarmos uns aos outros. Amor não é um sentimento. Amor é um compromisso, é um condicionamento. Amor é um ato de obediência a Deus. Ele diz, ame. Ele não fala assim, se você quiser, se a pessoa for fácil. Até porque, fala a verdade, tem dia que nem a gente se ama. Tem dia que a gente não está tão amável assim, tá? Fala a verdade aí. Tem dia que você nunca teve aquele dia que fala, hoje nem eu me aguento. E Deus nos ama mesmo assim. Então, em primeiro lugar, o amor é uma ordenança. Mas qual o fundamento disso, pastor? Quando nós vamos compreender essas implicações sobre amor, nós entendemos que o fundamento do amor vem da própria pessoa de Deus. Então, ele não dá uma ordem à toa. Há um fundamento para isso. O fundamento é a própria pessoa de Deus. Olha os versos 9 a 11, diz assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Então perceba, em que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Guarda essa palavra aí, propiciação. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O mundo, apesar de falar muito do amor, ele de verdade não crê que Deus é amor. Muito pelo contrário. Ele vê a terrível desolação que nós temos instaurada e que é causada pelo pecado. Ele observa esse mundo caótico, ele observa as coisas que acontecem, as atrocidades, as calamidades. E o que ele faz? Ele culpa a Deus. O mundo olha e diz, como um Deus de amor pode permitir essas coisas que acontecem? Em vez de o mundo olhar para si mesmo e entender assim, nós optamos pelo autogoverno. Nós optamos por desobedecer a Deus e por andar pelos nossos caminhos. E esse é o resultado que nós colhemos dessa desobediência. Não! Eles tentam atribuir a Deus a culpa pelo seu ato de desobediência. Não é assim, irmãos. Nós temos essa tendência. Às vezes, quando acontece algum problema na nossa casa, alguma dificuldade, você fala, Deus, por que comigo? Esse é o mundo de Adão, esse é o mundo quebrado, esse é o mundo marcado pelo pecado. Quando nós vemos crimes dos mais diversos, assassinatos, abuso de criança, irmãos, se tem alguma coisa que revolve o nosso estômago, em vez de nós culparmos a escolha do homem,
em viver em rebeldia contra Deus, sob o domínio do pecado, o mundo tem a tendência de culpar a Deus. Mas Deus não é a causa do desamor do mundo. Muito pelo contrário. Aquilo que há de amor no mundo é porque Deus existe. A verdade bíblica é que Deus provou o seu amor de uma maneira muito profunda. Porque esse mundo estava e continua no caos, na lama. Esse mundo, como diz as Escrituras, jaz, está morto e sepultado no maligno. O salário do pecado do mundo é a morte, é isso que nos está exposto. Mas Deus entregou seu Filho para morrer e tirar o pecado do mundo. Ele morreu pelos nossos pecados para que pudéssemos viver por ele. Olha o que João diz. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. João fala, vocês precisam amar. Mas deixa eu explicar para vocês do que eu estou falando. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. O único Filho, gerado de Deus, Deus de Deus, Deus como Deus, para que nós pudéssemos viver por meio dele. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 8, diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Paulo está dizendo, o amor que nós falamos de Deus não é um conceito, é prático. Deus mostra que Ele nos ama. Como Ele nos mostra? Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. Não havia nada em nós. Não tínhamos escolhido a Deus. Ninguém vai para o céu porque chegou à conclusão. Olha, pastor, eu analisei todas as filosofias do mundo. Então, eu olhei lá o que diz isso, o que diz isso. Fiz ali uma análise profunda dos conceitos e das percepções do mundo. E eu, pelas minhas considerações, pelo meu entendimento, pela minha capacidade cognitiva e de discernimento, eu escolhi a Deus. Ninguém faz isso. Sabe por quê? Porque quando o pecado entrou no mundo, ele não fez uma pequena avaria em nós. Hoje de manhã eu falei que o trânsito de Maringá é meio caótico, né? Meio complicado, né? Para estacionar aqui é tenso. O pecado não fez conosco mais ou menos como você vai ali no trânsito, no centro, você encontra aquela vaguinha, você vai tentar encostar o carro, põe ali, vai dar aquela resinha e de repente encosta no para-choque daquele risquinho, assim, sabe? Você fala, é um dano de pequena monta. Passa ali no martelinho de ouro. Não foi isso que o pecado fez com a gente. O pecado foi um acidente onde nós batemos de frente com uma carreta e fomos completamente destruídos. A nossa mente foi destruída, as nossas percepções foram destruídas, as nossas afeições, tudo distorcido, tudo caotizado. De maneira que nós não precisamos de uma pequena reforma, a gente precisa de uma recriação, transformação. Cristo morreu por nós. Ele comprou aquele carro destruído, que nem ferro velho queria. E Ele fez de nós novos. Diante desse fato maravilhoso, João aplica um exercício de lógica cristã acerca do amor. Ele fala, ora, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Perceba, nós fomos amados de Deus. Ele comprou ferro velho, sucata, batida, amassada, ninguém queria, não servia para nada. Ele veio e nos comprou. E perceba que quando João está falando de amor aqui, em específico nesse texto, ele está falando de amor direcionado aos irmãos. Então, quando ele fala de amarmos uns aos outros, ele está falando de gente que já foi restaurada também. O martelinho de ouro do céu, do Salvador, já passou sobre nós. Já somos novas criaturas, fomos alcançados gratuitamente por esse amor de Deus. Então, uma vez que fomos alcançados, é lógico que amemos uns aos outros, na mesma medida, da mesma maneira, como Deus nos ama. E Jesus Cristo, lembra que quem é o fundamento do amor? Deus, a sua própria pessoa. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior do que significa amar. Ele é o próprio amor encarnado. E cada coisa que Ele fez, cada ato da sua vida,
A sua morte é uma expressão desse amor supremo. Mais uma vez, voltando para aquilo que João diz, versículo 10 fala: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Lembra? A gente não tem condição de escolhê-lo. Acho que na classe de catecúmenos vocês estão vendo isso direto. Nós não temos condição de escolher a Deus. Às vezes vem aquela pergunta teológica, o Edu já deve ter ouvido isso, a Patrícia também deve ter ouvido. Pastor, mas aquelas pessoas que querem vir a Deus, quem são essas pessoas? Ninguém quer vir a Deus. A Bíblia diz que não tem um justo sequer. É Deus quem vem ao nosso encontro nos buscar. E João diz, é nisso que consiste o amor. Não foi a gente que amou ele, mas ele nos amou. Foi ele que enviou o seu filho como propiciação. Lembra que eu falei? Guarda essa palavra. Propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando nós estamos falando de salário, nós estamos falando de justa paga. Então, todo aquele que exerce uma função tem como justa paga pela função exercida aquele preço acordado no salário. Quando o Senhor deu as duas ordens a Adão no Éden, ele falou, olha, de todas as árvores, de tudo que há aqui no jardim, você pode comer tudo. Tudo está sob seu cuidado. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Que no dia que você comer, haverá uma justa paga. No dia que você comer, haverá um salário. No dia que você comer, haverá um pagamento. E qual é o pagamento? A morte. Adão optou por receber a justa paga. Talvez, já falamos até aqui em outro sermão, Adão possa ter pensado que não deu nada num primeiro momento. Talvez eu e você, numa leitura mais desavisada dos primeiros capítulos de Gênesis, imaginemos também, não deu nada. Deus falou que ia morrer e o homem viveu 900 anos. Está sussa. Mas logo no seu primeiro filho, seu primogênito, ele experimentou aquilo que Deus havia dito. E Caim fez o quê? Matou Abel. E o assassinato entrou no mundo. A mortandade gratuita. E de lá para cá nós temos visto a derrocada contínua e constante. E se o Senhor não abreviar os dias, se o Salvador não voltar, logo a gente vai ver coisa de arrepiar os cabelos. Piores do que já temos visto. Então, há uma justa paga para o pecado. Quem pecar, irá morrer. Porque isso é fruto da ira do próprio Deus, que mantém a sua santidade em perfeita harmonia. O mesmo Deus que é amor, é santo, é ira, é perfeição, é justiça, em plena harmonia. Não tem nenhuma dosezinha mais de um e uma dosezinha menos de outro. E o que Deus fez? Como o salário do pecado é a morte, e Deus amou o mundo, Ele ofereceu o seu próprio Filho para receber a justa paga do nosso pecado. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi oferecido como propiciação. Propiciar é o ato de aplacar a ira. É o ato de receber sobre si o peso da justiça. E Jesus, no seu sacrifício da cruz, aplacou a ira de Deus. Recebeu toda a condenação, todo o salário do pecado que é meu e que é seu. Nesse sentido, a cruz é um sinal positivo para todos nós acerca do amor de Deus. Quando nós olhamos para aquela cruz, não podemos nos esquecer da ira, de que Deus condena o pecado e o pecado não passará impune. Mas nesta mesma cruz, onde Deus nos mostra a sua ira, toda a sua indignação pelo pecado, Deus mostra que Ele não vai passar um pano no pecado. Ele mostra o seu amor profundo e intenso e inalcançável por nós, porque naquela mesma cruz, Ele oferece o seu Filho para morrer por mim e por você. Ele é a propiciação. Deus oferece o seu unigênito
para pagar a culpa do nosso pecado. Nela, por intermédio da morte de Jesus, a ira de Deus contra o pecado é aplacada. Na cruz, o nosso castigo foi aplicado no Filho eterno do Deus eterno, reconciliando o pecador com o Pai e, por conseguinte, as pessoas umas com as outras. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O amor dele é derramado sobre nós, fomos perdoados, reconciliados com ele, e agora nós vamos em direção ao mundo, em direção aos nossos irmãos, falando desse amor. Assim, se dois cristãos não amam um ao outro, eles desviaram os seus olhos da cruz. João diz: amados, visto que Deus assim nos amou, mais uma vez a lógica cristã, assim também nós devemos nos amar uns aos outros. Você entende isso? Você percebe como o conceito do amor bíblico vai muito além do que a gente pensa e traz implicações? A gente vai parar por aqui hoje. Nós vimos aqui duas questões com respeito a compreensão do amor bíblico. Primeiro, irmãos, não se esqueça. O amor é uma ordem bíblica. Você não tem a opção de não amar, não. E você também não tem a opção de escolher, eu vou amar fulano, eu vou amar ciclano. Você tem que amar todo mundo. Como cristãos, nós devemos obedecer. Se amamos, conhecemos a Deus e somos seus filhos. Se não amamos, mostramos desconhecimento de quem Deus é. Segundo lugar, o fundamento desse amor vem da pessoa do próprio Deus. Nunca se esqueça. Você só pode amar porque Deus te amou. Deus nos amou em Cristo, entregando em nosso lugar, aplacando a sua ira, ocasionada pelo nosso pecado, e nos reconciliando consigo. Então, duas implicações práticas. Primeiro, que a gente tem que amar. Segundo, que esse amor que nós direcionamos aos outros vem do próprio Deus. Amém? Feche teus olhos. Quero orar com você. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Tua palavra, Senhor, nos dá tudo aquilo que nos é necessário para um bem viver. Tua palavra nos mostra o quanto o Senhor nos amou. Tua palavra nos mostra a intensidade do seu perdão sobre nós. Tua palavra nos mostra a extensão da sua graça. E a tua palavra nos instrui, Senhor, a amarmos como o Senhor nos amou. Nos ajuda, Senhor. Por misericórdia e graça, nos ajuda, porque nós precisamos do seu direcionamento, do seu conhecimento, do seu amor derramado em nós, para que aqui sejamos embaixadores obedientes, testemunhas fiéis daquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus.